Agora na página 14, olha lá que está escrito em verde. Há muito tempo. Em um tempo conhecido como Idade Média, Idade Média é um tempo que foi bem antigamente, foi muito tempo atrás. Era conhecido como Idade Média. Muito mais distante que o tempo da infância de nossos avós. Então é muito mais velho do que a vovó. Viveu um cavaleiro chamado Guilherme Marechal. O cavaleiro, ele era um tipo de guarda. Ele lutava nas guerras para defender o reino, para defender onde ele morava, para defender a cidade onde ele morava. Então vamos lá para o texto. Guilherme Marechal foi considerado o melhor cavaleiro do mundo. Antes disso, entretanto, ainda muito novinho, Guilherme Marechal foi morar longe dos pais para aprender a ser um cavaleiro. Depois de receber algum aprendizado, mudou-se novamente e foi morar com o tio materno, que recebeu o sobrinho com atenção e terminou de criá-lo. O aprendiz viveu incríveis aventuras com seu tio. Quando os dois sofreram uma emboscada, Guilherme quase morreu para salvar o tio, que foi um pai e um professor para ele. Esse texto é de Georges Dumby. Então, aqui está falando da história do Guilherme Marechal, que ele foi um cavaleiro, que o tio dele resolveu criá-lo. Por quê? Para aprender a ser um bom cavaleiro. E ele aprendeu muito. E depois está falando que ele viveu várias aventuras com o tio. E chegou até defender o tio e salvá-lo. Agora, na página 15, olhem lá. Você conseguiu acompanhar a leitura? Responda as próximas questões, marcando um X nas respostas corretas. Em que tempo se passa a história, então? Na Idade Média ou na atualidade? Então, a professora falou que foi muito tempo atrás ou aconteceu agora? Letra B. Qual é o nome do personagem principal da história? Então, de quem que a gente estava falando? Quem que era o personagem da história? Guilherme Marechal ou Marechal Guilherme? Letra C. Para estudar ainda muito novinho, Guilherme precisou morar longe dos pais. O que ele foi aprender? Ele foi aprender a ler, escrever e fazer contas? Ou a ser um cavaleiro? Letra D. Depois de adquirir algum aprendizado, com quem Guilherme Marechal foi morar? Com o tio ou com os pais? Quem que ensinou a ele a ser um cavaleiro? O tio dele ou foi os pais? 2. Em sua opinião, por que Guilherme Marechal considerava um tio como um pai e um professor? A professora já disse, né? O que você entendeu? Aqui não é para escrever, aqui vocês vão me contar. Então, vocês vão gravar um áudio para a professora e falar o porquê que o Guilherme considerava o tio dele como um pai e como um professor. O que o tio dele ensinou ele? O que ele aprendeu com o tio dele? Agora, se você tiver vergonha de falar, pode escrever para a professora. A professora quer saber se você entendeu a nossa história de hoje. Tá bom? Boas atividades!